Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma live da nossa sequência de live dos famosos. E hoje, como todas as lives dessa semana, vai ser mais uma live incrível. E para mim hoje é um dos assuntos mais importantes na medicina atual, que está relacionado a mais de 85% das doenças crônicas. E nada mais justo que trazer uma pessoa realmente referência no assunto. A gente conseguiu trazer a pessoa que mais entende desse assunto, que vai compartilhar com a gente muita informação, é a doutora Denise, né? Então, espero que vocês estejam prontos, pega cadeira, caneta, deixa tudo no jeito aí, porque hoje vai mais uma enxurrada de informação para vocês sobre o assunto que eu mais gosto na medicina, porque é o assunto que realmente, na prática, quando a gente vê na prática, é o assunto que faz mais diferença na saúde das pessoas. Vamos falar sobre desbiose, né? A gente vai tentar falar, né? Eu estava falando com a doutora Denise agora há pouco. A gente vai tentar falar de desbiose, a gente vai tentar falar de hipocloridria, problemas como gastrite, refluxo, como tratar numa visão integrativa. A gente vai falar, a doutora Denise já está online. Doutora Denise, você tem que solicitar para participar, não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Tem que clicar em solicitar. Deixa eu ver se aparece pra mim aqui. A doutora Denise já está com a gente aqui online. Vamos ver se eu consigo achar você aqui pra te chamar. O pessoal já tá tudo aqui, então vai ser difícil eu achar. Deixa eu ver se você tá aqui aparecendo pra mim, Denise. Só um instante. Deixa eu ver se ela consegue. Pessoal, quem já tá aqui na live já vai compartilhando, clica na setinha aqui embaixo, aqui no aviãozinho, aqui, chama a galera toda, que vamos falar todos. Deixa eu ver se eu consigo procurar. Denise. Deixa eu ver, não tá aparecendo aqui pra mim. Deixa eu ver, pessoal, calma aí. Denise, se você tá online, só deixa no comentário aqui, só pra eu ver que se eu tentar te achar aqui se você está aqui nos meus convidados, porque eu não tô achando ao seu solicitar. Pessoal que já tá aqui na live, compartilha essa live, que hoje eu prometo, viu? Hoje promete que a gente vai estar com uma pessoa simplesmente incrível com a gente aqui. Vamos ver. Tem que clicar em solicitar. Não sei se apareceu pra você. Não apareceu aqui pra mim. Só um segundo, gente. Deixa eu chamá-lo no WhatsApp aqui pra ver se tem alguma coisa que eu não tô conseguindo. Bom, a doutora Denise acho que não conseguiu entrar aqui. Deixa eu falar com ela aqui. Ah, ela não entrou na live ainda. Quem é o convidado? Você já vai ver quem é o convidado. Nada mais nada menos que referência no assunto de saúde gastrointestinal, uma pessoa que realmente é referência na medicina integrativa hoje. Vamos ver. A doutora não entrou ainda na live. Agora sim. Se preparem, pessoal que já tá aqui, já compartilha essa live, chama a galera toda, que hoje é o dia para falar do assunto mais importante da medicina. Agora sim. Doutora. Eu não estava te vendo. Eu não sei porquê, o Instagram tá meio esquisito hoje. Não sei se você viu. Nossa, esses 2 dias a gente estava fazendo live com o pessoal. Nossa, a gente teve tanto problema, Denise, que, nossa senhora. Tá tendo muito problema, né? Doutor Rodrigo falou que o Mark Zuckerberg tá de marcação com a gente. Porque a gente vai compartilhar muita informação. Não, mas eu acho que tá com todo mundo. Eu achei que mudou bastante. Eu perdi bastante. Sumiram seguidores, começou a voltar um monte de gente. Ah, já aconteceu isso comigo. Eu não entendi também. A minha irmã deixou de me seguir, voltou a me seguir hoje. Ela falou, mas eu não mexi em nada. Eu falei, não sei. Nossa. Ah, mas aconteceu uma vez e eu perdi todos quem eu seguia. Nossa, foi um fuzuê. Mas que bom que eu não estava gente vendo conseguiu. você. Eu tive que entrar no seu Instagram para olhar. Não sei então o pessoal não vai conseguir ter muito acesso. Mas para quem já está aqui com a gente, o pessoal está compartilhando já. Quem já temos mais de 200 pessoas, o pessoal já vai compartilhando aqui. E antes de mais nada, né, eu queria aproveitar enquanto o pessoal está entrando aqui, queria agradecer você, Denise, por aceitar o convite, porque realmente eu acredito muito que as pessoas precisam conhecer o seu trabalho. Eu acompanho você há muito tempo, eu te conheci na pós-graduação também, e você tem muito conteúdo, porque eu sempre bato na tecla de que
o intestino é a porta de entrada para todas as doenças. Então, assim, quanto mais eu estudo esse assunto do intestino, você vê que está associado com infarto, né? Você fala, mas o que tem a ver? Essa aterosclerose, Tem tudo a ver, você né? entende que é um processo inflamatório, você vê que candidíase tem a ver, a gente vê, tem tudo a ver, né? Então, assim... Aliás, com tudo, né? Com tudo. Exatamente, exatamente. E hoje é isso que eu queria tentar trazer para a galera, o pessoal compartilhar. A gente vai tentar falar, eu falei tentar, né? Antes de você entrar, falando pro pessoal, a gente vai tentar falar disso e daquilo, porque é muito tanta assunto, coisa. Hoje eu muito estava em São assunto. Paulo, no Congresso de Estética, falando de intestino. Então, assim, Olha, na verdade, intestino tem tudo a ver com tudo. Amanhã eu estou indo para o simpósio de nutrição esportiva em Salvador. Então, assim, parece que não tem nada a ver, né? O que o nossa, gastroenterologista, o que o cirurgião digestivo está fazendo num lugar desse? exatamente. Mas hoje a Exatamente. gente sabe que realmente tudo tem a ver, né? A Exatamente. ver com tudo que passa por nutrição, e isso tem a ver com vida, né? Porque nada se cria, tudo se transforma. O seu cabelo, o seu hormônio, o seu músculo, sua pele, tudo é feito de nutriente. E os nutrientes, para entrarem, precisam passar pelo sistema digestivo. Hoje eu falo, Então, né? Hoje eu falo intestino, né? É o órgão mais importante quando a gente fala de imunidade. Quando eu falo de imunidade, eu estou falando de infecções de repetição, estou falando de vírus, fungo, bactéria, parasitas. Eu estou falando de problemas cardiovasculares, estou falando de pressão alta, estou falando de triglicéridos, estou falando de gordura no fígado, estou falando de SOP, estou falando de endometriose, estou falando de lúpus, fibromialgia, tireoidite, Hashimoto. Então, assim, é um assunto muito importante e ficou legal a sequência das nossas lives, que a gente colocou você num ponto que, assim, hoje é o dia da gente realmente colocar em ordem tudo. Então, as pessoas que estão assistindo a gente, qualquer tipo de problema de saúde que você tem hoje, você vai se beneficiar das informações hoje. Eu vou ser breve aqui, porque assim, eu não quero perder tempo, quero dar o máximo conseguir tirar, a gente compartilhar muita informação aqui hoje, porque o pessoal precisa ter acesso ao seu conhecimento, que você faz muita diferença. Para quem não segue a doutora Denise, né, já tá, fica aí o convite, vou fazer esse convite no final da live também, que mais gente vai estar aqui. Acompanhe o trabalho dessa doutora incrível, que eu admiro muito, que eu sou fã. Obrigada, e eu tenho muito privilégio de você estar aqui com a gente hoje. Mas vamos lá, vamos começar. Bom, trato digestivo começa na boca, acaba no reto. Então, assim, é muita coisa para falar, né? Eu sei que a gente sabe importante. Eu queria que você falasse no começo, desde a parte da mastigação até a parte do estômago, né? Então, nessa fase, a gente consegue falar de um assunto que é muito comum, né? A gente sabe que muita gente tem problema com gastrite, refluxo, azia, e começa a usar um omeprazol, que a doutora Anise fez um curso incrível do Menosprasol que eu acompanhei, que é muito bacana. Então, eu queria que você compartilhasse rapidamente, tem muita coisa técnica, dicas básicas que a pessoa pode começar a fazer para ela entender por que tem esses problemas gástricos que começam desde a boca até a parte do estômago e depois a gente dá sequência a esse trato digestivo e começa a entrar... Então, assim, a parte de gástrica, né? Hipocloridria. Fala um pouquinho pra gente, Denise, como é que você faz esse tratamento? Assim, dicas que vai fazer a pessoa amanhã já tá melhor nesse assunto. Então, assim, só para o pessoal que é público leigo entender que o sistema digestivo, ele é um dos sistemas, né, que compõe o nosso corpo e tem por objetivo o processamento do alimento, a separação dos nutrientes, a absorção desses nutrientes e eliminação daquilo que não é interessante para o nosso corpo. Não só através realmente do que a gente comeu e não aproveitou, mas também porque é no sistema digestivo que deságua a bile, por exemplo, que é produzida pelo fígado, que é através da bile que a gente elimina toxinas que são lipossolúveis, ou seja, que são solúveis em gordura. O que é solúvel em água sai pela urina, o que é solúvel em gordura sai pela bile. E a bile desemboca no duodeno, então faz parte do sistema digestivo. Agora, isso é uma coisa um pouco simplista quando a gente fala em sistema digestivo, porque, na verdade, o sistema digestivo é o maior sistema endócrino, ou seja, ele produz hormônios, mais de 28 hormônios. Ele Denise, o pessoal quer ver seu rosto, aqui não está aparecendo seu rosto. Se você puder levantar a câmera um pouquinho. Não aí, tá? É porque está cortada a tela. É que assim, aqui não está dividida a nossa tela. Assim fica melhor? Agora tá ótimo. O povo quer te ver, Denise. Pode continuar, desculpa. E
além disso, é no sistema digestivo que existem aí os micro-organismos, né? Que é a maior comunidade de micro-organismos, que por sua vez produz substâncias, modula o sistema imune, estimula, né, esse sistema imune, ou de mais ou de menos, e exerce uma série de atividades metabólicas. O sistema digestivo começa na boca, como você bem falou, e a boca participa do processo de digestão a partir da mastigação. Então, uma das coisas que eu bato bastante a tecla, já aproveitando agora no final no começo de setembro, vai ter o lançamento do meu livro, que era Nossa, a princípio destinado era a princípio destinado à população de profissionais de saúde, e depois acabou ficando para a população geral. A gente adequou a linguagem para que a população geral consiga também entender. Bacana. E lá eu começo sempre com a questão da boca, né? Então, a boca faz parte do sistema digestivo, é na boca que a gente começa o processamento do alimento através da mastigação. E hoje, por causa de celular, por causa de conectividade exagerada, as pessoas muitas vezes esquecem de mastigar. Então, o seu problema digestivo já começa aí. Além de tudo, a mania que a gente tem de ter pressa, comer rápido demais, engolir o alimento sem emulsificar esse alimento com a saliva. A saliva tem uma função digestiva, porque a gente tem a amilase, que começa a digestão do amido, a gente tem a lipase, que começa a digestão da gordura, que está na língua, que a gente chama de lipase lingual. Então, eu preciso misturar esse alimento com a língua e com os dentes para que haja o começo da digestão. Então, a gente deveria mastigar até transformar o alimento numa pasta e só assim realmente engolir. O seu problema, por exemplo, de refluxo pode começar justamente por isso, porque não há mastigação adequada. Se não há mastigação adequada, eu não consigo fazer com que o suco gástrico haja adequadamente sobre o alimento e eu não consigo iniciar a digestão adequadamente. Então, esse alimento que não é bem digerido, a microbiota acaba utilizando e formando gás. Esse gás distende o sistema digestivo inteiro e causa o refluxo. Na grande maioria das vezes, o refluxo é causado por um processo digestivo deficiente, que pode muitas vezes começar justamente com isso que você falou na boca. Eu queria aproveitar, antes de você conseguir, eu achei sensacional o que você falou, né? Essa parte da mastigação, né? Inclusive eu, sofri muito com esse problema de mastigação. E é incrível, né? Isso reflete o quanto a população hoje em dia é ansiosa. Sabe o que eu falo, né? Essa mastigação, falta de mastigação, mostra o quanto a gente é ansioso. Ao mesmo tempo que eu consigo tratar a ansiedade com mastigação, como? Né? Eu convido as pessoas que estão assistindo. Agora, daqui para frente, começa a se policiar. Conta, né? As mastigações, vê quantas vezes está mastigando. Então, você cria um mindfulness na hora que você está comendo, e isso propriamente já começa a trabalhar o sistema nervoso. Eu acho isso fantástico. Tem tudo a ver. Isso, e começa a trabalhar o que a gente chama de digestão cefálica, né? Então, é comandada pelo sistema nervoso central, e isso começa, essa digestão que a gente chama de cefálica, mesmo antes do alimento chegar no estômago. Então, é como se você estivesse num restaurante, né? Faz o seu pedido, você está com fome. Toda vez que o garçom passar por você e você está com fome, você fica, será que é o meu prato? Você já saliva. Né? Mesmo sem comida. Isso é o que a gente chama de digestão cefálica. Se a gente não mastiga direito, eu não ativo também a digestão cefálica. Então, isso aí já é um outro problema. A ansiedade, né? A ansiedade que a gente tem opressa, né? Em comer, né? Em comer muito rápido, porque não dá tempo e tal, ou porque você realmente não se programa, né? Realmente é um dos grandes problemas que a gente tem hoje com o sistema digestivo. Depois da boca, que a gente engole, a gente tem a faringe. Além da faringe, vem o esôfago. O esôfago é um órgão que é só um tubo, né? Que liga a boca ao estômago. Ele não tem nenhuma função extra que não seja simplesmente passagem. O Rodrigo Schroeder aí apareceu. Oi, Rodrigo, tudo bom?
o alimento chega no estômago, ele apareceu aqui. O alimento chega no estômago e daí eu começo a digestão de forma mais realmente propriamente dita, né? Com a mistura do alimento com o suco gástrico. Agora, existe uma coisa que a gente chama de cinética química, que é a parte da química que estuda a velocidade das reações químicas, tá? A velocidade da reação química, aqui chamada digestão, depende do quanto pequeno está o alimento. Por isso, também é importante a mastigação. Porque aí eu deixo o alimento nos fragmentos pequenos. Uma vez esse alimento, que é o substrato, misturado com o reagente, que é o suco gástrico, eu tenho uma velocidade maior de digestão se eu mastigar muito bem meu alimento, né? Então, aí, e outra coisa, uma dica aí que eu acho importante, não beber líquido durante a refeição, porque dilui as enzimas digestivas. E aí eu tenho uma diminuição da eficiência do processo Eu erro digestivo. tão comum. Muito comum, todo mundo faz isso. Nossa senhora, né? muito. Na prática, mas, você vê. E o pessoal pergunta assim, não, mas então tá bom, eu vou trocar para beber um suco, talvez. Não é para beber nada. Comer para comer, beber para beber. E isso realmente que você falou foi sensacional, né? Eu tenho certeza, né? Muita gente que está me ouvindo, que está ouvindo a gente aqui, hoje bebe com a comida. E isso daí realmente atrapalha muito a digestão. Muito bem colocado. Uma coisa que eu falo também, que assim, se precisa, né? Porque pacientes que têm a boca mais seca e tal, às vezes precisa beber alguma coisa. Aí eu falo assim, ó, bebe quantidade pequena e sempre com limão. Porque o limão ajuda a estimular a digestão, né? Então, já que se você precisa, toma com gotas ou meio limão espremido no meio copo de água e vai tomando aos pouquinhos, tá? Aí a diluição não é tão intensa, né? Exatamente. E você falou da água com limão, Denise, eu acho que assim, é uma das coisas mais simples que se faz, que revoluciona a digestão dos pacientes, né? E a gente bate muito na tecla da água com limão, né? Vamos aproveitar que a gente está entrando nessa parte gástrica. Fala um pouquinho para a galera da água com limão, né? Que é uma coisa que, nossa senhora, quanta gente, com limão já ajudou quantas pessoas a saírem de medicamentos. Com uma coisa tão simples que faz uma diferença desmamar do inibidor de secreção ácida, né? Dos prazóis. Então, sim, né? O limão, ele é inclusive o que a gente chama de alcalinizante. Não é besteira isso não é falácia. Existe uma coisa que se chama PRAL, né? Que é o potencial alcalinizante da dieta, ou acidificante também, né? Quando a gente tem o acidificante, é os alimentos excessivamente ricos em proteína e tal, que causa uma acidificação corporal. O limão, ele está no polo da alcalinização corporal. Mas alguém está perguntando aí, eu estou confusa, limão e gastrite? Não, o limão não causa gastrite, tá? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Como ele melhora o processo digestivo, ele diminui a produção de gases, ele diminui distensão, ele diminui sobra de alimento para a microbiota. Alguém já até comentou aí, foi o limão que me tirou do omeprazol? Sim, muita gente... Muito comum. Exatamente. Consegue tirar os inibidores de secreção ácida, daí os prazóis, com o uso de limão, que é uma coisa barata, extremamente assim, inócua, né? E o limão você pode usar antes das refeições, em jejum, até durante. Claro, desde que não seja demais, desde que você não estrague o esmalte dos seus dentes, tentar tomar com um canudinho e tal, mas o limão ajuda bastante no processo digestivo e a maioria das pessoas que tem refluxo melhora bastante com o uso do limão. O que não pode é tomar o limão e deitar. Aquelas manobras normais, né? Eu não tomo limão e não deito, eu não tomo limão e abaixo o corpo para pegar uma coisa no chão. Mas é aquela história, né, Denise? Eu nunca vi ninguém ficando rico porque vem de limão, né? É por isso que não é falado. Alguém escreveu aqui, mas os médicos são contra. Mas é lógico, nós médicos, né? Você pode falar isso com propriedade, né? Eu formei mais recente do que você. Eu na faculdade inteira nunca entendi esse problema de gastrite. Nunca. Você já ouviu falar na faculdade ou nas suas especializações sobre hipocloridria? Não. Eu nunca escutei esse assunto na minha vida até eu sair e buscar fora.
Então, o médico não está preparado para trabalhar um Não, assunto tão delicado, né? Que não. hoje a hipocloridria, que é falta de ácido no estômago, que é o contrário, está relacionado com demências, com depressão, com problema de tireoide, com problemas de memória, Osteoporose. um monte de coisa, né? E isso que as Osteoporose, pessoas... ferritina baixa, por isso também influencia a tireoide, né? Conversão de Você vai T4 em embora. T3. Então tem tanta coisa que a hipocloridria. E hoje mesmo, quando eu estava nesse congresso em São Paulo, o ICAD, eu falei assim, gente, pensem comigo, né? A produção de ácido é uma coisa muito cara para o sistema digestivo, é uma coisa que gasta muita energia, tá? Se a gente está envelhecendo, ou se a gente está estressado, se a gente está num mecanismo de economia de energia, o porquê que eu iria gastar mais energia ainda do que eu gasto com a produção de ácido. Então, assim, não faz sentido, né? Do ponto de vista da própria fisiologia. Então, o que acontece, por exemplo, então, por que os idosos que já produzem menos ácido naturalmente podem ter mais úlceras? As pessoas às vezes perguntam isso. Então se ele não tem ácido, como é que ele produz úlcera? Mas é porque ele também não produz muco, que é o muco que protege. E tem, Então, e tem uma bactéria chamada H. pylori também, né? Sim, sim. A H. pylori está em 50% da população mundial, né? E nem todo mundo tem úlcera, né? Depende de uma série de fatores. É claro que o que mais influencia nisso é o estado de estresse oxidativo que você tem, né? Então, se você só come porcaria, se você não se nutre, se você é estressado demais, se você tem uma vida exageradamente, né, sobrecarregada, é óbvio que o estado de proteção do seu estômago também vai diminuir. E a gente tem formas de melhorar a proteção do estômago sem necessariamente tirar o ácido, entendeu? Uhum. Tá dando para ver meu rosto? Não. Eu acho que tá um pouquinho. Abaixa um pouquinho. Aí, tá ótimo, agora tá perfeito. Tá melhor Isso. assim? Perfeito, agora tá Então perfeito. tá. Então tá. Então, eu acho que tinha uns comentários aqui que eu queria deixar claro, porque muita gente tá perguntando, mas calma aí, limão, ácido, mas gastrite, né? Então, pessoal, Denis, eu queria que, com o seu jeito bem básico mesmo, explica para o pessoal o que é hipocloridria. É assim, o pessoal não sabe o que é hipocloridria, né? E o que isso causa, por que isso que é a gastrite e não o excesso de ácido, como o povo acha, que é 1% uma síndrome rara. Isso, que é a síndrome de Zollinger-Ellison, né? Exato. A gente tem... o ácido gástrico é composto basicamente de ácido clorídrico. Então, é uma molécula de hidrogênio com uma molécula de cloro, tá? O ácido clorídrico, isso é a fisiologia, é como o nosso corpo funciona. O ácido clorídrico tem uma secreção muito, muito alta no estômago, tá? Causando um pH gástrico em torno de 2. O pH, quanto mais baixo o número, mais alta é a acidez, tá? Então, o pH 2 é muito, muito ácido, tá? E tem que ser assim. Quando esse pH começa a subir, isso acontece por causa de um envelhecimento, porque o estômago não tem... A isso nós damos o nome de hipocloridria, tá? Envelhecimento, por exemplo, ou o uso dos bloqueadores de bomba de prótons, né? Que são os inibidores de secreção ácida para tratar gastrite, úlcera, o que seja, refluxo. Também é causado por um processo de estresse, por causa da economia de energia que o processo de estresse provoca. Então, a gente diminui a produção de ácido também. Então, a grande maioria das pessoas está mais no polo da hipocloridria, ou seja, diminuição da produção de ácido, do que o contrário, tá? A maioria das pessoas não tem hipersecreção de ácido. Isso porque a secreção de ácido gasta, em média, 1.500 calorias por dia. Então, é muita coisa. É que a gente acaba reabsorvendo, durante o processo digestivo, essas calorias. Mas eu tenho que ter essa moeda. Se eu estou num mecanismo de economia de energia, se eu estou cansado, se eu estou estressado, e, na verdade, em 2007, o CDC americano falou que 75% das visitas médicas eram causadas pelo estresse. Em 2007, eu acredito que hoje está até um pouco mais. Então, a maioria da população
na verdade, está muito mais no polo da hipocloridria, ou seja, da diminuição da produção de ácido, do que o contrário. Hoje mesmo a gente conversou sobre isso no congresso, por quê? Porque o nosso corpo não foi feito para durar 70, 80 anos, do ponto de vista evolutivo, né? Eu tenho 44 anos. Há 50 anos atrás, eu já era considerada uma pessoa idosa, né? E hoje eu estou no meu auge de, acredito, de saúde. Sim. Pode ser que eu viva 70, 80, 90 anos. Nunca antes nós tivemos tantas pessoas vivendo tanto. Então, do ponto de vista de evolução, nós não estamos adaptados a viver tanto. Então, o que acontece? Antigamente, 50, 60 anos atrás, se eu chegasse com 50, 60 anos com diminuição de produção de ácido, normal, sabe por quê, Rossem? Porque a gente também comia menos. Como a gente tinha que procurar o nosso alimento, né? Vamos dizer aí lá, era paleolítica, então mais longe, né? A gente tinha que caçar essas coisas. Uma pessoa de 40 anos não tinha a vitalidade de uma pessoa de 20. Então ela tinha dificuldade de conseguir o alimento dela. Não tinha problema ela não ter o ácido. Acontece que a gente foi vivendo cada vez mais e não reduzimos o volume que a gente come. Pelo contrário, a gente está comendo cada vez mais. Sem qualidade. Exatamente. E aí o que acontece? O alimento chega num ambiente em que eu não tenho ácido suficiente, porque eu fui envelhecendo e meu estômago vai diminuindo a produção. É natural, assim como as mulheres vão tendo seus ovários diminuindo a produção dos hormônios sexuais, os homens os seus testículos produzindo menos testosterona. Isso é natural, mas não necessariamente a gente tem que aceitar, né? Exato. O que eu estou querendo dizer é que o certo seria que todo mundo diminuísse o que come. Exato. Entendeu? Tem aquele velho ditado que diz: quer viver mais, come menos. Exatamente. Só que ninguém quer comer menos, né? É nessa fase da vida que a gente tem uma melhor condição financeira, porque já trabalhamos, já plantamos e já estamos colhendo algumas coisas. Aí agora você não vai comer? Exato. Né? Ninguém quer se privar de comida. O que eu estou querendo dizer para vocês, não estou falando de dieta, né? É que realmente o volume de tudo ia ter que ser diminuído. Exatamente. Cada vez comer menos. E é por isso que, né, a doutora Denise deixou claro, né, com o tempo a gente vai perdendo as cloridas, nosso pH fica menos ácido, e quando o estômago está menos ácido, não acontece digestão, então o alimento não vai para frente, ele volta. Quando a gente, aí que entra o limão, né, Denise? Você põe o limão, ele vai gerar uma acidez para melhorar aquela digestão, as enzimas digestivas, e aí o alimento vai para frente. Então é esse ponto que a gastrite é tratada pelo limão. E realmente é algo simplesmente incrível. A explicação sobre essa parte da hipocloridria foi muito bacana. Assim, agora, muita gente fala sobre chá de espinheira santa, goçatonga, né? E os indianos usam muito. Conta pra gente essa experiência aí. Realmente, é assim mesmo? Como é que é? Ajuda a aumentar. Alguns deles, como espinheira santa, diminui um pouco a produção de ácido, mas não como um bloqueador de bomba, tá? Mas a principal função deles é na proteção da mucosa. Eles ajudam na formação do muco que protege o epitélio, que é o tecido do estômago e do sistema digestivo. Então, eu prefiro 1000 vezes em termos de potência e tal. Se eu tenho uma gastrite, eu tratar com uma fitoterapia. Você citou dois muito importantes, que são a guaçatonga, que é a Cesárea silvestris, é uma planta natural do nosso país, ela é nativa daqui, é excelente. No começo as pessoas tinham medo de usar, porque tinha história de que em ratos ela aumentava abortamentos ou sangramentos. Tem um trabalho que, inclusive, eu cito no meu livro, que é brasileiro, feito por uma equipe para o SUS, inclusive, estudando fitoterapia e o uso em larga escala, com um N de mais de 2.000 pessoas, e não vira aumento de fenômenos de sangramento, nem abortamento com o uso da guaçatonga. Porque ela pode ser uma antagonista também da vitamina K. Em doses normais de chá, não existe literatura que mostre risco para o uso da guaçatonga. Então, assim, em doses normais, né? Em doses normais não tem problema. Chá da guaçatonga, chá de espinheira santa, em jejum, nas refeições. Existem outros fitoterápicos, como orégano,
Alecrim, eu gosto bastante de usar alecrim em cima dos meus legumes que eu ponho para assar, fica uma delícia. Além de perfumado, o alecrim tem o Como tá poder tudo também na de ajudar. natureza, né? Mas as Tá, a gente que entrelinhas. esqueceu, né? Então, A gente assim, que esqueceu. sempre foi, mas é aquela história, há 100, 150 anos atrás, entrou uma das maiores indústrias hoje em dia, né? Indústria de sintéticos, a alopatia, que para mim, a alopatia é alternativa, né? Chama a medicina integrativa de alternativa. Para mim, porque alternativa é o que vem em segundo plano. E para mim, remédio vem em segundo plano. Primeiro você É, vê a causa do problema, o que você está comendo, é, seu estilo de vida, usa essa erva, usa esse chá, depois você apela para o medicamento, né? E realmente a gente aprende na faculdade, é remédio, esse exame, faz esse diagnóstico e nunca vai para a causa do é. problema. E nunca não se fala muito de alimentação, porque nossa faculdade médica, a alimentação se esquece, né? Então, mas Não, não. Eu não é sei assim, triste. eu sou formada há quase 21 anos já, né? Na minha época não tinha absolutamente Não, continua nada. assim, continua assim, continua assim, com Tá? certeza. Continua assim para pior, É. viu? Para pior. Denise, eu queria aproveitar, eu achei que muito bacana, né? A gente fala da mastigação, o pessoal que já está entrando agora, né? Fala da mastigação, que show, tem tudo a ver com essa parte neurológica. Falando do estômago, falando de um assunto muito importante que é a hipocloridria, que é uma porta de entrada para muitas doenças. Agora eu queria tocar num assunto que eu te acompanho muito e eu vejo que é um assunto muito discutido na medicina hoje, sobre o órgão, o maior órgão do nosso corpo, o órgão virtual, né? Pelo OMS é considerado o maior órgão do nosso corpo, que é a microbiota, né? E é um assunto muito delicado. Quando eu falei para Denise no WhatsApp que eu e a gente fala, nossa, vocês têm um congressozinho. Dá o Não, mas, congresso inteiro. É. mas só vamos tentar assim pincelar o que a pessoa pode fazer, né? Então, sim, a gente sabe que as bactérias que ficam na flora do nosso intestino são extremamente importantes para N coisas, principalmente o nosso intestino. Então, assim, como a gente faz para melhorar elas, né? Como a gente faz para ter uma saúde bacteriana? Então, Dicas bem básicas, assim, bem de leve, porque é, ainda eu queria falar ainda um pouquinho sobre o leaky gut, que esse assunto, se os médicos souberem sobre o leaky gut, a saúde vai melhorar em é, 80%, a qualidade sim. das pessoas vai aumentar. Então, rapidamente, assim, só pensando pra gente um pouquinho, Denise, sobre essa parte de microbiota, pra gente falar, encerrar com o leaky gut pra galera. Então, Ó, pessoal, o melhor tá por vir, mas essa parte é muito importante também. Por favor, Denise. então, a microbiota é o coletivo, né, dos nossos micro-organismos. Na grande maioria, ela é composta por bactérias, mas hoje a gente sabe que existe uma família, na verdade, assim, uma comunidade de vírus muito grandes que já estão Nossa. sendo usados para algumas coisas aí, por exemplo, para algumas vacinas e tal. Tem um especificamente chamado Rigvir, que é uma vacina feita de um vírus de criança, vírus intestinal em criança e tal. Então, assim, a maior quantidade e o que a gente sabe mais é de bactérias, mas existem vírus, protozoários, né? E fungos também. Então, essa Uhum, coletividade, eu costumo dizer que a microbiota é como se fosse um cortiço, sabe? Vive um uhum, monte de gente no mesmo lugar, naquele equilíbrio muito tênue, né? Qualquer coisinha dá quebra-pau lá dentro, porque a competição por alimento e por espaço realmente é ferrenha. A microbiota, ou seja, todos esses micro-organismos juntos, chegam a ter mais ou menos 2 quilos, 2,5 kg de nossa. peso, e tem uma capacidade de processamento de toxinas e tal, compatível com o fígado. A Nossa. microbiota exerce ainda outras atividades do ponto de vista de produção de substâncias, tudo depende daquilo, por isso que eu acho assim que é o principal que a gente tem que focar. A microbiota, todos os seus benefícios e malefícios, né? Porque para ela causar benefícios, para ela nos trazer benefícios, ela tem que estar em equilíbrio. Todos os benefícios e malefícios são totalmente dependentes daquilo que eu dou para esta microbiota processar. E o que eu dou? Alimento. Então, assim, se eu quero melhorar a composição da minha microbiota, não adianta tomar probiótico, não adianta antibiótico, ou seja, o oposto, né? Não adianta fazer fitoterapia, espinheira santa, alecrim, orégano, óleo de alho, óleo de coco, guaçatonga, se eu não fizer o primeiro passo, que é
a dieta. E quando eu falo dieta, eu hoje mesmo fiz um stories falando isso. Falei, olha, dieta não é aquilo que tem dia para começar e dia para acabar. Dieta é estilo de vida. Então, é o que você faz no seu dia a dia. Então, não estou dizendo que nunca mais você vai poder comer um pãozinho, que você não vai poder comer um doce, não vai tomar um refrigerante, né? Eu não tomo, tá? Porque eu sei o estrago que isso faz. Quando a Mas, gente sabe o que faz, a gente nem se atreve mais, né? Por mais não, que nem tenho gostoso que seja, vontade. só você Eu nem começa a tenho imaginar a vontade. flora ali. Eu nem tenho vontade. Mas eu sei que tem gente que ainda. Porque sabe uma coisa, Hussein? Quando a gente fala para o paciente, olha, você não pode nunca mais tomar uma cerveja e tal. Ele vai ficar ou nunca ou sempre. Ele não acha um meio termo, né? Então, às vezes, fala assim, olha, vamos começar reduzindo? É melhor do que não fazer nada. Sim. Porque muitos falam assim, eu não vou conseguir tirar, então eu não faço nada. Entendeu? Então, assim, começa reduzindo. O ideal é que você dê para sua microbiota a mesma coisa que você daria para um bichinho de estimação que você gosta muito. Tá? Então, eu falo para minhas filhas, a gente sabe que cachorro não pode comer chocolate, né? Você ama seu cachorro, você vai dar chocolate para ele? Não, mãe, que ele pode morrer, ele faz pancreatite, cachorro, né? Você come chocolate. Você quer que seu bichinho morra? Não. Então, por que você dá isso para sua microbiota? É a Lindo. mesma coisa, né? Se for uma quantidade pequena e tal, tudo com moderação, na Sim. vida pode. Tudo na vida é o equilíbrio, né, Rosen? O caminho do meio, que é o caminho mais difícil da gente achar, mais difícil da gente conseguir. É o caminho do meio. Mas o caminho do meio é o caminho do equilíbrio. Né? Então, o ideal é que a gente só coloque alimentos que a microbiota, do ponto de vista evolutivo, ou seja, ao longo dos milhares de anos que os seres humanos estão neste planeta, é o que a microbiota sabe fermentar, sabe processar. É comida. Arroz, feijão, raízes, carnes, ovos, frutas, verduras, legumes, né? O azeite, o coco. Então, assim, é aquilo que a microbiota sabe lidar, do ponto de vista de processar. Só Então, que antes. hoje a gente come corante, aromatizante, conservante, tudo que está nos saquinhos. Ah, Isso vem o quê? Nos últimos anos. Olha, como eu te disse, eu tenho 44 anos, minha família tem uma origem muito simples. Então, quando eu era pequena, a gente não tinha condição de comer muita porcaria. Entendeu? Não tinha refrigerante todo dia em casa, não tinha bolacha recheada. Lá com uns 9, 10 anos, minha mãe que começou a ainda era comprar. caro naquela época, não Era era para muito qualquer uma. caro, exatamente. Então a gente não tinha esse monte de porcaria. Hoje tem famílias que, se você abrir o armário, a despensa, só tem Exato. industrializado, é só saquinho. Conservante, aromatizante, é tudo, gente, que a gente chama de produto alimentício. Do ponto de vista evolutivo, a sua microbiota não sabe lidar com isso. E ao não saber lidar com isso, ela não produz as substâncias que você precisa. E é o que fizeram a gente ter uma relação que a gente chama de simbiose com a microbiota. A gente dá o alimento para elas sobreviverem, nós somos as pernas e os braços que elas não têm para procurar o alimento. Em contrapartida, elas nos devolvem metabólitos que são importantes. Só que se você der aquilo que ela não sabe processar, ela não tem como te devolver. Então, a primeira coisa é comer comida de verdade. E, claro, assegurar que esse processo digestivo seja o mais fisiológico possível. Então, nós falamos da mastigação, nós falamos de não tomar líquidos, de evitar tomar drogas que inibem a secreção digestiva, né? Como os prazóis, para inibir a secreção de ácido. E a próxima coisa, aliás, eu acho que é tudo concomitante, é aquilo que você vai dar para sua microbiota fermentar. Evitar, obviamente, usar antibiótico, porque eu altero a composição de microbiota. Evitar organofosforados, que são os agrotóxicos, porque eles intoxicam também a microbiota. Evitar água muito rica em cloro, porque o cloro também contamina e envenena a microbiota. Metais pesados, né? Flúor, né? Que a gente sabe que está na água, que está na pasta de Tanto na dente. Que as tecla pessoas... flor.
Pois é. O triclosan, que está nas pastas de dentes, né? Que é um antibiótico, né? Que mata algumas bactérias da boca. Não esquecer que a gente, todo o tempo, nós estamos conversando aqui, eu estou Eu queria engolindo a minha aproveitar, saliva. queria aproveitar e falar assim, você falou de microbiota, tem microbiota bucal, né? Os enxaguantes Sim, bucais, se o povo soubesse o quanto que é terríveis. tóxico, né? Isso É. causa uma desbiose, né? Na flora bucal Oral, e vários exatamente. problemas, né? Altera o equilíbrio desse cortiço, lembra a analogia que eu falei? Então, por que eu estou dizendo isso? Vamos imaginar o cortiço e eu tenho lá vários quartinhos com várias famílias morando, cada uma no seu quartinho. Se acontece alguma coisa com uma das famílias, por exemplo, eu usei um triclosan, eu usei um antibiótico, né? Qualquer coisa, um organofosforado, alguma coisa que sensibilizou especificamente uma dessas famílias, então o que acontece? Essa família é dizimada, aquele quartinho sobra. O que vai acontecer? O resto da microbiota toma conta do quartinho, tá? Só Uhum. que alguns podem crescer mais do que os outros. E aí eu vou mudando a composição deste cortiço, fortalecendo algumas famílias em detrimento de outras. Então, o que é uma microbiota saudável? Uma microbiota que é diversa, ou seja, tem muitas famílias juntas, diferentes, porque quando eu tenho bastante diversidade microbiana, uma família não cresce mais que a outra, porque elas mesmas produzem substâncias que inibem o crescimento das outras. Então, há um equilíbrio ecológico, né, dentro de nós. Quando a gente começa a contaminar, as mais sensíveis vão sumindo e as mais fortes, mais resistentes vão crescendo. E aí, hoje, a gente sabe que não há uma condição médica que não seja influenciada para o bem ou para o mal por essa composição Uhum. microbiana. Uhum. Ó, que pena, que pena, que pena que o tempo tá acabando. Eu tinha tanta coisa importante para falar. Eu falo demais, né, Não, Rosém? não é isso. Desculpa. Não, você tá falando de menos. Eu queria que você falasse muito mais. É que é tanto assunto. Queria falar de Rick Gut, queria falar de relação. Essa coisa eu quero falar. A relação, eu sei que nos congressos hoje em dia muito se fala relação do estresse com a desbiose, né? A gente também, predominância estrogênica e desbiose, que é um assunto, nossa, fascinante. Eu queria falar também sobre H. pylori. Tem muita coisa para falar, que pena. Realmente o tempo com você passa rápido. Mas assim, eu queria falar de um assunto que eu acho importante, de grande valia para as mais de 550 pessoas que estão acompanhando aqui com a gente e mais de milhares que vão assistir depois. Denise, eu queria te fazer uma pergunta. Tá, a gente tem uma desbiose. Bom, primeira coisa, melhorar essa parte da alimentação. Quando eu falo de desbiose, eu queria que você falasse a relação dela com a imunidade. Eu queria que antes de acabar a live que você falasse de imunidade, porque assim, imunidade para mim está envolvida com 100% das doenças hoje em Das dia. doenças, sim. Que é o Fala um que a pouco de gente imunidade chama também. hoje de inflammation, né? Que surgiu aí com o médico italiano, Francesco, da Universidade de Bolonha, e ele coloca que o inflammation, ele começou a falar disso, né? Que é a inflamação que vem com o envelhecimento, né? Que está por trás de todas as doenças crônicas, né? O Francesco começou a falar isso há 20 anos, praticamente, mais ou menos lá para o ano 2000. E no começo falava-se muito, ai, olha, do monócito, né? Que é um tipo de célula de defesa que ele estaria alterado com aumento proporcional de monócitos com envelhecimento. Então, o monócito é uma célula que está no sangue, mas ele tem uma atividade de fagocitose, que é comer partículas bacterianas quando ele está fora do sangue. E aí, nesses locais, ele se chama de macrófago. Então, ele determinava que o envelhecimento, que as doenças crônicas vinham por aumento do monócito. E hoje, o Francesco, os últimos artigos dele, ele tem uns 20 e poucos artigos, os últimos estão falando que, na verdade, todo esse processo de aumento do monócito macrófago vem por desbiose, por Hum, excesso de microbiota ou microbiota que está com a sua proporção alterada, que acaba estimulando demais o sistema imune. É importante que a gente tenha microbiota para a sintonia do sistema imune, aquilo que você colocou. Uma das principais funções da microbiota é treinar o seu sistema imune, quem é você e quem não é. Então,
desde pequeno, assim que a criança sai da barriga da mãe, ela é exposta nesse mundo todo contaminado, e é assim que tem que ser, tá? E quando ela tá todo nesse ambiente contaminado, eu vou ensinando o sistema imune, olha, aqui você pode tolerar, tudo bem, esse aqui é amiguinho. Esse aqui não, esse aqui fica esperto, toda vez que isso aqui aparecer, é ruim, né? Isso se dá na maior fronteira corporal, que são os intestinos, né? O sistema digestivo mesmo. E com esse treino, a gente consegue ter um sistema imune forte, o bastante para nos defender do que ele precisa, mas não reativo demais, a ponto de tentar nos defender da gente mesmo, que é o que a gente chama de doença autoimune. Isso normalmente acontece quando eu tenho um aumento da permeabilidade do intestino, então o intestino tem que ser permeável, mas não demais. E quando ele começa a ficar muito permeável, começa a entrar partículas bacterianas, partículas alimentares pouco digeridas, e o meu sistema imune fica achando que a gente está sendo atacado, como se fosse uma fronteira mesmo de um país. Começou a entrar coisa que ele não está controlando, ele fala, pronto, né? Então, estamos sendo atacados. E, sendo atacado, eu começo a pegar, inclusive, soldados do meu exército imune, que são pouco treinados. E aí entra o monócito e o macrófago, tá? Que são células, na verdade, que nem o soldado mais raso do exército, são aquelas células mais simples, que são a linha de frente. E aí ela fica muito estimulada, ela não tem seletividade. Então é como se ela tivesse uma arma na mão, ela sai atirando, né? E acaba acertando na gente mesmo. Então, hoje a gente sabe que grande parte dos componentes autoimunes, então aí a gente pode falar processos de tireoide, Hashimoto, Tudo. artrites, né? Eu tive falando esse ano no Rio de Janeiro num congresso de ortopedia, de artrite e artrose, falando da relação de disbiose com artrite e artrose, principalmente de joelho. Então, assim, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem tudo, mas tudo a ver, por causa dessa sintonia do sistema imune, né? Então, aqui, esse aumento dessa permeabilidade é aquilo que você chamou de leaky gut, que em inglês quer dizer o intestino que vaza. Exatamente. Denise, eu queria falar sobre um assunto muito importante que você tocou, né, sobre as doenças autoimunes. Eu lembro muito bem na faculdade médica, quando se falava de autoimune, de lúpus, não, fica tranquilo, vocês não vão ver muito isso daí. A gente chega na prática, meu Deus. Nossa Senhora. Todo mundo tem autoimune. E realmente, porque tem essa relação da desbiose, que é o desequilíbrio da flora, com o intestino impotente, com essa hiperestimulação do nosso sistema imunológico, que infelizmente hoje em dia é tratado de toda maneira, menos trabalhando a causa do problema, que é o trato digestivo. Então, por isso que eu gosto muito de abordar esse assunto. Eu falo que é o assunto mais importante na medicina hoje em dia, de verdade. Se os médicos fossem ensinados na faculdade de medicina sobre o conceito leaky gut, que é esse intestino hiperpermeável, sobre a hipocloridria, sobre desbiose, sobre tudo isso, nossa, assim, realmente a população já está vivendo uma outra realidade em relação à saúde, né? Então, assim, vamos só recapitular para o pessoal, muita gente entrou agora, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu tô perdido. Primeira coisa, mastigação. Se policia na parte de tá presente na hora de comer, tirar celular de distração. Segunda coisa, a parte de estômago, né? A gente falou do limão, ele melhora a digestão, né? Essa parte, falando um pouquinho da Espera Santa, do gosta toma uns suplementos para tal. E o mais importante, né? Para tanto aliviar o meu estômago, a digestão do meu estômago, tanto alimentar as bactérias e os fungos, toda a colônia que existe no meu intestino, depende da minha alimentação. Então é simples, né? Só de você melhorar a mastigação e melhorar a qualidade da alimentação, você vai se livrar de um monte de medicamentos extremamente agressivos, como corticoides, esses medicamentos caríssimos, que são extremamente agressivos, né? Por incrível que pareça, né? A gente fala, é paradoxal, ele trata a consequência, mas a causa ele alimenta. Isso é um dilema, né? Que a gente começa a conversar, não para mais. Então, você se livra de medicamentos como o prazol, que hoje tem estudos mostrando que os prazóis da vida aumentam em mais de 50%, aumentam 50% o risco de desenvolver câncer de estômago. Então, você se livra de tanta coisa simplesmente trabalhando essa parte da alimentação.
Mas eu queria agora que você falasse, Denise, antes de acabar a live, você tem 5 minutos para falar. Eu quero que você fale para a gente assim, quais são os 5 alimentos ou produtos alimentícios ou classes que não podem entrar na casa das pessoas, principalmente quem tem problemas imunológicos e por aí vai, ou todos os tipos de problema de saúde. Fala 5 para a gente. Opa, eu acho que travou um pouquinho a live da doutora Denise. A doutora Denise, ou a minha? Aconteceu ontem. Voltou. Voltou. De modo geral, olha aí a indústria boicotando a gente. Isso aconteceu na live ontem, né? Eles estão de olho. Primeira coisa é alimento industrializado, né? Refrigerantes, todos que têm corantes, adoçante para o sistema digestivo, péssimo. O microbiota adora fermentar adoçante e por isso cresce. Então parece que é bom negócio você tomar um adoçante porque não tem caloria, mas na verdade, no final das contas, ele engorda você, tá? Então, primeira coisa aí, adoçante para todo mundo, tá? Eu tô falando o que é geral para todo mundo. Industrializados para todo mundo. E existem alguns alimentos que são muito mais desafiantes para o sistema digestivo e que, por isso, tem maior incidência de alergia a eles. O primeiro deles é o trigo, alergia e sensibilidade, né? O trigo, é todo mundo que não pode? Não, mas ainda tem uma outra questão aqui no Brasil, que é a qualidade desse grão, a qualidade do trigo, a qualidade de armazenamento, a contaminação por ácaro ao que o trigo é exposto. Então, assim, às vezes você reage não necessariamente ao próprio trigo, mas ao ácaro que vem junto com ele. Então, e tem muito, tá? Por causa da forma como é armazenada aqui. Então, trigo. Um outro alimento, a soja. A soja tem muito antinutriente, é muito difícil de ser digerida. Então, cuidado com soja. Cuidado os veganos que usam soja com uma quantidade muito grande. Olha, são os pacientes mais difíceis de tratar intestino, tá? Não estou fazendo julgamento da dieta vegana, nem de questões filosóficas, não é nada disso. Não, mas é que hoje a gente tem que falar a real, né? Soja transgênica, hoje, péssimo alimento, soja hoje em dia, principalmente no Brasil, é de péssima qualidade, porque o Brasil é um dos maiores exportadores de soja. O cara quer fazer quantidade, eu acho que ele quer fazer soja orgânica, ele tá nem aí. Então, assim, soja aqui no Brasil realmente é péssimo. Ruim. Outra coisa que pode ser desafiante também para quem já tem problemas do sistema digestivo é o milho. Milho, soja, trigo, industrializados, adoçantes. Agora, não posso deixar de falar do leite. Leite, pelo amor de Deus. O pessoal fica bravo quando eu falo do leite. Não tem problema. Que leite tem que falar. não é Fica bravo, Denise, fica bravo, mas quando tira, nossa, nunca mais tive rinite, nunca mais tive sinusite, nossa, aquela cara sumiu, nossa, nunca mais tive enxaqueca. Não pode ficar bravo, mas depois que tira, já corre para falar, nossa, mudou minha vida. O leite realmente é muito desafiante. Hoje em dia a gente tem... não é a lactose, tá? A maioria das pessoas fala assim, mas eu consumo sem lactose. É de menos. A lactose, na verdade, não é o maior dos problemas. O maior dos problemas é a proteína do leite, pelo tipo de vaca que a gente tem no Brasil. Hoje em dia, a gente tem algumas pessoas que têm... alguns locais que a gente tem a vaca do tipo A2, né? Isso. Que é a caseína do tipo A2, que é um pouquinho mais fácil de digerir, né? Então, se você tiver, né, acesso a esse leite, um leite cru, não pasteurizado, melhor ainda, que vem com a microbiota da vaca. Se quer consumir derivados do leite, que sejam derivados que foram feitos com leite orgânico, não pasteurizado, porque aí vem a microbiota da vaca que ajuda na digestão. Gente... Tem gente falando, eu vou comer pedra. Eu gostaria até de rir disso, né? Porque parece que é engraçado. Sua avó, seu avô comia pedra? Exatamente. Né? Não, sabe o que é o problema hoje em dia? Então, assim, o pessoal é radical demais, né? Nosso livro de receitas é uma porcaria. Essa é a realidade. Aí o que eu vou comer? Vai pra feira.
E pra que Exatamente. comer tanto? A pergunta é pra que você quer comer tanto assim? Ah, enjoei de ovo, de pão e margarina não enjoa. Isso é incrível, se deixar come todo dia. Então as pessoas precisam É. transformar a mentalidade. Eu acho que o problema está na mentalidade das pessoas, que as pessoas que arranjam desculpas, que sempre estão colocando o problema fora. Elas querem justificar o fracasso delas, justificar a não mudança, pôr desculpas. E é isso que Isso. hoje atrapalha as pessoas de realizar tudo que elas querem na vida, não só na parte da saúde. Denise, infelizmente, assim é que eu falo, estou muito triste. Eu queria falar tanta coisa com você. Só queria te perguntar sobre Vamos fazer xilitol. de novo. Vamos, Da com próxima certeza, vez, não. então a Se gente vai fazer prepara. no meu Vamos. Instagram. Eu Vamos. convido Eu queria você falar para a sobre gente fazer no xilitol meu ainda, que é Instagram. uma dúvida muito comum. Queria falar sobre H. pylori. Queria falar sobre predominância estrogênica. Nossa, com você tem muito assunto para falar, mas infelizmente você sabe que o Instagram desliga do nada. Ontem com o Rodrigo também estava falando, de repente, pum, o Instagram desligou. Então, antes de desligar, eu queria de verdade, de coração, te agradecer por aceitar o convite. Eu tenho certeza que as mais de 600 pessoas hoje, as milhares de pessoas que vão assistir, vão se beneficiar muito. Você tem um conteúdo incrível. Eu queria te agradecer por aceitar o nosso convite. Você está fazendo uma diferença tremenda. Seu trabalho é Muito incrível. obrigada, Eu querida. Você acompanho de também, viu? perto o seu trabalho e simplesmente sensacional. Obrigado de verdade, em meu nome, em nome da minha equipe, em nome de todos que me acompanham aqui. E, pessoal, sigam a doutora Denise. Essa é a melhor dica que eu tenho dar para vocês essa noite toda. Obrigado, Denise, por esse Obrigada, minha convite, querida. viu? Obrigada, viu? Um beijo, gente. Boa noite. Até a próxima, se Cuidem, Deus quiser. cuidem do que vocês comem, tá bom? Exatamente. Tchau, tchau, Denise. Obrigado, pessoal. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau. Tchau.